fé pentecostal é uma das mais empolgantes expressões de vivência prática do Evangelho. É preciso que as pessoas entendam isso. É claro que houve um tempo que nós, pentecostais, criticávamos os tradicionais dizendo que eles nem para o céu iriam. Graças a Deus que alinhamos este pensamento. Os irmãos, nossos irmãos tradicionais não creem na atualidade dos dons carismáticos, mas eles têm a mesma linha doutrinária que nós temos. E isso é importante, é isso que define a seriedade da expressão de fé cristã, crer na mesma linha doutrinária. Agora, a atualidade dos dons é algo que nós cremos. E nos dias em que nós estamos vivendo, vale a pena dizer que exigimos também respeito. Assim como nós aprendemos a respeitar os nossos irmãos tradicionais, exigimos que sejamos também respeitados. Porque, queridos, temos uma gama de pessoas nos nossos dias que estão falando aberrações ao nosso respeito. A fé pentecostal é bíblica, é teológica e é prática. Que vivamos a fé pentecostal cheios de alegria, cheios de prazer, por sermos o maior movimento evangélico pentecostal do mundo, bíblico, teológico e pentecostal. Queridos, pensando nestas sutilezas que nós estamos estudando durante esse trimestre, uma delas, principalmente para nós pentecostais, tem sido o enfraquecimento da identidade pentecostal. Por isso, na lição de hoje, lição de número 8, do dia 21 de agosto de 2022, vamos estudar a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Teologicamente falando, o pentecostalismo está bem definido. Eu costumo dizer o seguinte, é claro que nós demoramos um pouco, como pentecostais, para pensar questões teológicas. Nós demoramos um pouco, temos hoje 111 anos de pentecostalismo no Brasil. E demoramos um pouco trilhar os caminhos acadêmicos, teológicos, academicamente falando. Mas nos despertamos. E o importante é que fazemos hoje uma caminhada séria. Uma caminhada séria. A cada ano que passa, surgem mais literaturas dentro da visão pentecostal e elas realmente são importantes, relevantes. Não que a gente despreze literaturas não pentecostais. Muito pelo contrário, eu sou professor de seminário teológico desde o final de 2004. Então, são 18 anos, já, quase completos 18 anos, lecionando em seminário teológico, e eu sempre indico obras não pentecostais, que são obras interessantes, porque eu penso que nós não podemos ter uma visão reducionista. Nós precisamos ler, entender, filtrar, pesquisar, julgar e aprender com tudo o que lemos. Eu penso que esse é um pensamento moderno, um pensamento inteligente, correto, e é também um pensamento bíblico. Mas nós estamos nesta caminhada teológica. E glórias a Jesus por isso. Glórias a Jesus, porque o pentecostalismo realmente se consolidou, é forte. Outra coisa que nós não podemos deixar de falar nesses momentos introdutórios dessa nossa aula é que o pentecostalismo cresceu. É claro que sabemos historicamente e socialmente falando, a gente precisa analisar os fatores sociais do pentecostalismo também, ele se consolidou entre a classe menos favorecida e ele trouxe uma transformação histórica magnífica para a nossa sociedade brasileira. O pentecostalismo valorizou pessoas, o pentecostalismo deu voz a quem não tinha, pôs o microfone na mão de quem não tinha o direito. O que aconteceu com o aspecto social pentecostal? O camarada estava lá na roça trabalhando e ele não tinha uma posição social. Então, ele não tinha voz, ninguém o ouvia.
Mas no meio pentecostal, que consolidou-se, repito, entre as classes menos favorecidas, ele começou a ter voz. Então ele percebeu que ele agora era crente pentecostal, e ele vestia o seu terno, ia para o culto, e lá no culto ele tinha oportunidade de ter o microfone à mão para falar. E muitas vezes ele falava e quem estava sentando lhe ouvindo era o seu patrão. E isso motivou, então, essa classe menos favorecida. A prova disso é que muitos pentecostais começaram a estudar a partir disso, a partir desse contato. A gente tem diversas histórias no meio pentecostal de pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. E isto trouxe uma evolução social. O pentecostalismo trabalhou essa característica social. Eu sou de um tempo que eu tive pastores, eu estou com 46 anos de idade, e eu tive pastores que não sabiam ler. Hoje, como eu disse na aula anterior, nós somos pastores que somos bem informados, temos formação em diversas áreas seculares. Nós não temos hoje um grupinho de pastores que lê só a Bíblia e põe uma viseira da religiosidade. Não. Nós somos pastores hoje formados, globalizados, né? Estamos envolvidos com toda esta globalização mundial. Glórias a Jesus por isso. Glórias a Jesus por isso. Mas a fé pentecostal continua viva, porque é nela que nós cremos. E, infelizmente, o diabo tem lançado também as suas setas de forma sutil nessa nossa identidade pentecostal. Então, na lição de hoje, nós vamos tratar isto. Vamos pensar como defender a nossa fé pentecostal e, sobretudo, celebrar a fé pentecostal. Celebrar a fé pentecostal, que é dinâmica, que é viva, empolgante, envolvente e que é de Deus para a nossa vida. Respeito àqueles que não têm experiência pentecostal, não gostam da experiência pentecostal. Como eu sempre tenho dito aqui em algumas aulas, principalmente que se tratam de assuntos polêmicos, nós aqui na Academia de Pregadores respeitamos isto, mas o respeito é uma via de mão dupla e nós vivemos a fé pentecostal. É claro que você concorda com tudo? Não. Ninguém concorda com tudo em qualquer ambiente que esteja. Mas importante é que isto é algo que nós cremos e que nós vivemos. O texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram, isso aqui dá uma ideia de continuidade. Em Atos 2, eles só começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É unânime entre os teólogos esta ideia aqui de que o começaram é só um princípio e que o que começou lá tem continuidade, até porque isso aqui não foi algo que começou só na vida dos apóstolos e parou neles. Isso aqui é algo que começou na vida da igreja. Quem está envolvido aqui em Atos 2 não é um grupinho de apóstolos, um grupinho de 120 discípulos. Não, 11 apóstolos e com mais alguns discípulos ali. O que começou aqui, começou na vida da igreja, não só na vida de pessoas. Na vida de pessoas, porque eram pessoas que estavam envolvidas no movimento eclesiástico ali. Mas começou na vida da igreja. Então, foi uma promessa de Deus que veio lá do Antigo Testamento para a igreja. E a promessa é clara. Joel fala, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A promessa é para o povo de Deus, não para um grupo de pessoas. Então começaram a falar em outras línguas. Isso é algo que começou na vida da igreja primitiva e automaticamente tem uma progressividade e uma continuidade na vida de toda a igreja de todos os tempos. Verdade prática, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência, é claro que o batismo com o Espírito Santo não pode ser evidenciado só pelo falar em línguas. Para nós pentecostais, se nós fazemos uma defesa da fé pentecostal, se nós realmente lutamos para que as pessoas nos respeitem a nossa fé pentecostal, eu penso que nós precisamos, entre nós os pentecostais, eu fiz já alguns seminários sobre isso, nós precisamos falar sobre retornando às verdadeiras raízes do pentecostalismo. Porque ser batizado com o Espírito Santo só para falar em línguas estranhas? Só para orar em línguas estranhas? Outra coisa, não são línguas dos anjos. Não são línguas do céu. Ok?
Tem gente que fala, nós falamos a língua do céu, falamos a língua dos anjos. Não, não, não. A Bíblia não fala. Mas no céu, não sei qual língua fala no céu, porque a Bíblia não deixa isso claro. E nem sei qual língua que os anjos falam. Mas a Bíblia diz que são línguas estranhas, são línguas espirituais. Eu gosto muito de falar em línguas espirituais, porque são línguas que foram promovidas pelo derramamento do Espírito, uma promessa de derramamento do Espírito, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Que outras línguas são essas? Línguas espirituais que foram promovidas, que aconteceram, que iniciaram a partir deste derramamento do Espírito. Nada melhor do que falar línguas espirituais. Línguas estranhas, porque são línguas que nem todos conhecem, mas eu gosto de usar o termo línguas espirituais. Então, é bom disciplinarmos a nossa linguagem em relação a isso, porque isso até formata coisas corretas na nossa mente. Não são línguas dos anjos, e nem línguas do céu, são línguas espirituais. Então, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência. É uma evidência. Mas a única evidência de uma igreja realmente pentecostal, realmente avivada, é o falar em línguas? Não. Qual é o principal fator pelo qual o Espírito Santo foi derramado e os crentes foram batizados com o Espírito Santo ou no Espírito Santo? Qual foi o principal motivo? Ser-me-eis testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 6 a 8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A principal característica da igreja pentecostal é a obra missionária, é o seu trabalho, a sua ênfase na obra missionária e na evangelização da comunidade local e dos povos. Ok? O falar em línguas é sim uma evidência. A gente vai tratar disso aqui no corpo da lição. Não existe o dom de línguas, existe o dom de variedade de línguas. Dom de variedade de línguas. E o falar em línguas é uma evidência. Agora, a característica real de uma igreja pentecostal e de crentes pentecostais que são batizados com o Espírito Santo vai além do falar em línguas. Falar em línguas só evidencia, só mostra. O resultado mesmo é muito maior do que isso, muito mais precioso do que isso. A igreja de Corinto achou que o falar em línguas era o top. Nós falamos em línguas, nós temos todos os dons. Aí Paulo falou, gente, eu tenho todos os dons. Vocês estão disputando quem tem mais dons. Não é para isso, não é para isso. Os dons carismáticos que são atuais foram dados por Deus para a edificação da igreja, para que os membros sejam edificados, cada um com o seu dom, cada um no exercício do seu dom, edifica a igreja como um todo. Isso é inteligente e, sobretudo, ordeiro. Então, repetindo a verdade prática, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Nós somos pentecostais, mantemos isso com muito orgulho e muito obrigado. Palavra-chave, enfraquecimento. O que é um enfraquecimento? É quando ocorrem algumas razões, sejam elas internas ou externas, que põem em risco a continuidade da estrutura. Quando o nosso corpo físico se enfraquece por uma falta de alimentação, ou por uma virose que nós adquirimos, ou por uma deficiência vitamínica ou hormonal, temos um enfraquecimento. Então, nós temos que cuidar do nosso organismo, manter a nossa imunidade orgânica, fazer de tudo para que a gente tenha uma defesa no organismo forte e cuidar para que não sejamos contaminados com coisas exteriores, que aí a gente não se enfraquece. Outra coisa, quando nós temos uma boa imunidade, ainda que elementos externos nos enfraqueçam, mas a gente se mantém. Então, ao longo dos anos, a gente percebeu sim, que houve um enfraquecimento da fé pentecostal. Parece que a gente começou a bater muito no peito, dizendo que somos o maior movimento pentecostal do mundo. E esse negócio mexeu com o nosso orgulho. E isso é um perigo. Nós deixamos de enfatizar aquilo que é importante. Treinamento, ensino, o discipulado na fé pentecostal
não é? Falar do batismo com o Espírito Santo, incentivar as pessoas, busca o batismo com o Espírito Santo, busca os dons espirituais. Na minha adolescência, a gente tinha vergonha de falar que não era batizado com o Espírito Santo. Hoje não, hoje parece que banalizou. Ah, tá tranquilo, a gente é pentecostal, mas nem todo mundo vai ser batizado mesmo. Não, não. Nós precisamos estar ligados àquilo que são os princípios da fé pentecostal. É buscar o batismo com o Espírito Santo mesmo, buscar os dons espirituais mesmo, nos envolvermos com essa fé pentecostal e bater no peito e dizer, somos mesmo pentecostais, não com arrogância, não com ego inflado, mas temos uma razão de ser. Por quê? Porque vamos conquistar o mundo, vamos pregar o evangelho, vamos evangelizar, vamos fazer campanhas, cruzadas, vamos ganhar almas. É isso que o pentecostal pensa. O penteca, como a gente costuma chamar, popularmente falando. O penteca não é aquele crente morno, aquele, não sei como é que vai ser, não sei, será para que Deus... Não, o penteca, ele quer ganhar almas para Jesus. É o nosso foco. A fé pentecostal deve nos motivar a ganhar vidas para o reino de Deus. E então nós precisamos viver verdadeiramente a fé pentecostal. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 e Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. Atos capítulo 2, o relato do derramar do Espírito e Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, um ensino do apóstolo Paulo à igreja de Corinto sobre a execuibilidade dos dons, sobre a prática dos dons espirituais no contexto da igreja. Vamos lá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, parece que de repente, tinha 10 dias que eles estavam ali.
Mas de repente é porque eles estavam ali unânimes e aconteceu. Eles já estavam no lugar onde deveriam, cumprindo a ordem de Jesus, como ele disse, e aí de repente as coisas acontecem. Mas eles já estavam ali há alguns dias. De repente veio do céu um som, como de um vento. Então, pregador, pertinho de mim aqui, por favor, não começa a soprar no microfone, receba. Não. Um som como de um vento. Não veio um vento, não, gente. É um som como de um vento. Isso aqui foi algo sobrenatural. O camarada pega o microfone e começa a soprar. Veio o vento, veio o vento, veio o vento. E o vento está vindo na sua vida, meu filho. É um som como de um vento. Veemente e impetuoso. Ou seja, é um vento que não pode ser detido, que tem ímpeto, que tem veemência. Veio sobre a vida dos discípulos e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles já estavam ali. E foram vistas por eles línguas repartidas. Outra coisa, pregador, não foi língua de fogo. Línguas repartidas como que de fogo, que demonstrava o poder do fogo, que demonstrava a purificação que o povo produz, que o fogo produz. Línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, porque vieram dos céus para a vida deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, olha porque são línguas espirituais, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos lá, vamos ver o que Paulo fala com a igreja de Corinto em relação a essa ordem dos dons espirituais, principalmente no ambiente cultico. Mas a manifestação é quando o dom se manifesta. Então, isso aqui é um ambiente público da igreja. É o lugar do culto coletivo, da adoração coletiva da igreja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus é ordeiro e Deus sempre faz coisas úteis. A manifestação é dada com utilidade. O que é algo útil? É algo que cumpre o propósito para o qual foi criado. Isso é útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, dons espirituais. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que dá a gente. Os dons de curar, que são vários dons. E a outro, operação de maravilhas. E a outro, profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, dom de variedade de línguas. Perceba que não tem dom de línguas, tem dom de variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo é quem decide quais os dons que eu terei e quais os dons que você terá, quais os dons que eu tenho e quais os dons que você tem. Ele decide. Eu não escolho. Existem dons que eu gostaria muito de ter, mas eu não tenho. Não os tenho. E eu admiro quem tem. Fico feliz porque a pessoa tem, mas também não fico com inveja de quem tem porque eu não tenho. Porque eu não tenho o que ele tem, mas eu tenho outros que Deus me deu e ele não tem alguns que eu tenho. Pronto. Os dons que Deus nos dá, nós precisamos demonstrar aceitação e satisfação. Recebemos, aceitamos, estamos satisfeitos e seguimos sendo instrumentos de Deus para edificar a igreja, que é o motivo pelo qual Deus concede os dons aos seus filhos. Primeiro ponto, o Pentecoste bíblico. O Pentecostes bíblicos. Primeiro parágrafo, o Espírito prometido. Havia uma promessa desde o Antigo Testamento, e o nosso comentarista vai tratar sobre isso aqui, que no Antigo Testamento havia uma promessa do derramar do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas, ou uma classe especial. Por que ele trata isso aqui? Porque nós falamos, teologicamente, é um termo que a gente usa, que no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado como conta-gotas. Não era a era do Espírito, não era a dispensação do Espírito como os nossos dias. O Espírito Santo vinha sobre a vida de algumas pessoas, elas faziam coisas tremendas e depois ele se retirava. A gente vê isso falando sobre Sansão. O único homem no Antigo Testamento que a Bíblia diz que o Espírito
do Senhor se apossou dele e nunca mais o deixou foi Davi. Todos os demais, a Bíblia diz, o Espírito veio sobre ele fez isso, veio sobre ele e ele fez isso. Mas lá no Antigo Testamento já havia uma promessa em Joel, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e até sobre os servos derramarei do meu Espírito, e eles profetizarão. Servos ali não são servos de Deus, são escravos. Os escravos não participavam das reuniões culticas da família. Aí Deus fala assim, ó, haverá um tempo que o derramar do meu Espírito será tão efusivo sobre toda a carne que até sobre os escravos. As pessoas pensavam, meu Deus, até escravo vai profetizar? Até sobre os escravos eu derramarei do meu Espírito. E eles serão profetas. Por quê? Deus estava prenunciando um tempo que não seria só uma classe especial de pessoas, como reis, sacerdotes, que seriam ungidas com azeite, e que a comunidade de Israel via que após a unção o Espírito do Senhor estava sobre eles. Haveria um tempo, e esse tempo cumpriu-se, iniciou-se o seu cumprimento em Atos 2, haveria um tempo que o próprio Deus derramaria do seu Espírito. Não seria mais um azeite derramado por um sacerdote. Seria o Espírito derramado pelo próprio Deus. E isto, repito, iniciou-se em Atos capítulo 2. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o Espírito derramado no Novo Testamento, entretanto, foi o que eu acabei de falar, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm seu cumprimento. Atos 2. E é só a gente ler Atos 2, que a gente vai ver o discurso de Pedro. Ele disse assim, esta promessa foi o que foi dito pelo profeta Joel. Ela diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, aos que estão perto e a todos quanto nosso Senhor chamar. Pedro faz um discurso magnífico, é o discurso do Pentecostes, 3.000 pessoas aproximadamente se convertem a Cristo, e Pedro fala da extensão desse derramamento do Espírito. Ele fala primeiro da fundamentação, olha, foi o que Joel disse. Vocês conhecem o Antigo Testamento? Não conhecem? Conhecem os profetas? Joel profetizou isso lá, e hoje nós estamos vendo cumprir aqui. Mas a promessa não é só para nós. A promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos, aos que estão longe, aos que estão perto e a todos quanto o Senhor chamar. É o que eu disse aqui, fazendo referência ao texto áureo. Começou na igreja primitiva em Atos 2, mas tem a sua continuidade. A todos quanto o Senhor chamar, tem a sua continuidade. E aqui não é uma unção de azeite que é feita pelo sacerdote, que era feita no Antigo Testamento. Aqui é um derramar efusivo do Espírito, que é feito pelo próprio Deus. Jesus falou isso com os discípulos. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Então, é um batismo, um envolvimento pleno na vida do Espírito, de forma poderosa, por isso batismo com o Espírito Santo e com fogo, a fim de nos capacitar para a obra evangelizadora da igreja. Não se esqueça disso. Segundo ponto, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Primeiro parágrafo, a atualidade dos dons. Nós cremos nisto. Agostinho de Hipona foi quem introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. Aqui são os que nós chamamos de cessacionistas. Os cessacionistas dizem que os dons espirituais foram só para a igreja primitiva e que hoje não temos mais esta necessidade. Repito, já disse isso aqui pelo menos 2 vezes, começou na igreja primitiva, mas tem continuidade. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quanto o nosso Senhor chamar. Esse Agostinho de Hipona começou essa confusão lá atrás e que traz problema até hoje para a gente. Tem um livro chamado Encerraram-se os dons? Parece que esse mesmo que vai tratar, é uma pergunta, e que vai tratar desta atualidade dos dons. Os pentecostais não somente creem na vigência dos dons,
mas eles exercem esses dons. Isso aqui é a nossa prática. Os dons são vistos, exercidos, são práticos, acontecem entre nós. Não é só o empirismo. O que é o empirismo? É o estabelecimento de doutrinas, de verdades, a partir da experiência pessoal. A nossa fé pentecostal não é empírica, ela é bíblica. Nós estamos tratando de texto bíblico. Ela é teológica, porque nós fazemos uma análise teológica e encontramos no Antigo e no Novo Testamento, encontramos promessas no Novo Testamento, Antigo, cumprimento no Novo. Então isso é teológico, é científico, porque a teologia é científica, mas ela é experiencial. Isso aqui, ó, não é empírico. Não é empírico. Não, é experiencial. A fé pentecostal não é empírica, gente. Ela é experiencial. Nós experimentamos isto, mas isto é bíblico e é também teológico. Segundo ponto da nossa lição. As línguas como evidência. Mesmo no meio pentecostal, tem uma galerinha que fala o seguinte, que todos já foram batizados com o Espírito Santo, todos já foram revestidos de poder. O que alguns não receberam é o dom de línguas. E como eu disse aqui, lendo a leitura bíblica em classe, a Bíblia nunca fala de dom de línguas, fala de dom de variedade de línguas. Então, todas as vezes que nós lemos no Novo Testamento o acontecimento, o ocorrimento do batismo com o Espírito Santo, acontece o falar em línguas espirituais. Então, é uma evidência histórica, está ali. Em nenhum momento os escritores neotestamentários dizem que alguém foi revestido de poder, foram batizados no Espírito Santo e que não houve o falar em línguas. Então, o falar em línguas é uma evidência. Repito, não pode ser só esta evidência. Temos que entender a razão do pentecostalismo, mas essa é uma evidência. Então, o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal inicial, sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá a capacidade de falar. A gente percebe isso em Atos 2 e 4, e no livro de Atos nós vamos ver outras narrativas que passam por este mesmo crivo, onde ocorre este mesmo critério. Recebeu o batismo, falou em línguas. Terceiro ponto, mantendo a chama pentecostal acesa. Primeira coisa que nosso comentarista vai tratar aqui é sobre a fidelidade às Escrituras. Para nós, os pentecostais, a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Então, como eu disse, a nossa fé pentecostal não é empírica, ela é bíblica e é teológica. Então, viver a fé pentecostal é ter uma fidelidade à palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível. Então, nós mantemos a chama da fé pentecostal porque a fé pentecostal é bíblica e é também teológica. E segundo, o exercício dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia, através do exercício dos dons espirituais. Na minha visão, nós precisamos promover isso aqui. Nós precisamos falar isso aqui, precisamos evidenciar isso aqui. Como eu disse, na minha infância, na minha adolescência, eu sou filho de assembleianos, que é a instituição quem trouxe o pentecostalismo para a nossa pátria, para o solo pátrio, para o Brasil. Os nossos líderes incentivavam, dizendo, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, busque os dons espirituais, e isso acontecia. E parece que nós, como líderes também, deixamos um pouco isso assim,
arrefecemos isso, deixamos isso. Nós temos que pregar, falar da importância, mostrar para esta geração que os dons espirituais nos capacitam de forma sobrenatural para a obra evangelizadora. Os dons espirituais confirmam a pregação do evangelho, os dons espirituais dão uma capacidade sobrenatural para cada crente. Nós precisamos ensinar isso, falar disso de forma inteligível, de forma racional, bíblica, teológica e experiencial. Porque a fé pentecostal está viva e prosseguirá viva, enfrentando todas as sutilezas do diabo e vencendo como uma fé viva até o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe. Até a semana que vem, onde trataremos sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Pensa num assunto interessante, um assunto atual e um assunto que nós precisamos compreender. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.